Muito boa tarde, boa noite. Eu tô largado, tô descabelado, tô de barba. Tô nem aí, meu irmão. Tô nem aí. Tô com a blusa da minha equipe, ó. Aqui, ó. Tegra. O negócio é fazer questão. Então vamos lá? Vamos fazer agora? O que que a gente vai fazer agora? Vamos fazer alguns problemas clássicos. Peraí que eu acho que eu tô torto. Vamos fazer alguns problemas clássicos de mecânica, mais precisamente de conservação da energia mecânica. Vou resolver uns 3 ou 4 problemas clássicos, que são clássicos, que a gente tem que saber fazer eles, independente de cair na prova ou não. Meu óculos quebrou, aqui ó, eu pisei, olha só, olha como é que tá, ó. Eu pisei nele, tá torto, ó. Eu pisei e quebrei a lente, isso aqui ó, aqui, quebrou. Eu vou ter que levar para o conserto, então eu tô toda hora enchendo o saco aqui para ficar com óculos aqui na cara, vou ter que trocar. Beleza? E sem grana, né? Sem grana porque eu não passei na prova, não tem emprego, não tem trabalho, né? Não tem trabalho, não tem emprego. Então tô sem grana para trocar o óculos. Aqui, tá tortinho na minha cara, olha lá. O normal tem que estar assim, ó. Se eu ficar tentando mexer, ele vai piorar. Melhor deixar como tá? Vambora. Vamos pra questão. Chega de falar. Bora pra questão. Tá aí, ó. Deixa eu voltar aqui. Essa aí é a nossa primeira questão clássica, tá? É a questão do looping. É o looping, o famoso looping. Qual deve ser a menor velocidade do carrinho para ele realizar uma volta completa sem perder o contato do trilho? Então, ó, eu vou desenhar aqui o trajeto que o carrinho tem que fazer. Vou usar o marca-texto. O carrinho tem que fazer esse trajeto aqui, ó. Vim por aqui, ó, subir, subir. Não perdeu o contato e saiu. Pum. É isso que o carrinho tem que fazer. Eu quero que ele faça isso. Mas pensa comigo, não é com qualquer velocidade que ele pode sair daqui. Por exemplo, se ele sair com 10 metros por segundo, pode ser que não dê. Ele consiga vir só até aqui, ó. Aí aqui ele volta. Puf. Se ele sair com 20, pode ser que ele venha só até aqui e daqui ele caia, simplesmente. Sair com 30, pode ser que ele venha só até aqui, pum, e caia. 50, pode ser que ele venha só até aqui e não consiga passar e puf, cai. Então, qual deve ser o menor valor? A gente não sabe que valor é esse, né? É o que a gente quer descobrir. Então, como a gente não sabe, a gente vai fazer o seguinte: ele tem que sair daqui, ele tem que sair dessa posição aqui com uma velocidade. A gente vai falar que essa velocidade aqui é que ele tem que sair daqui. É esse V mínimo que eu quero descobrir. Bom, vem para mim. Onde que é o ponto crucial desse problema? Onde é o ponto crucial? Não é aqui no início, não é aqui de onde ele sai, nem até chegar aqui. Ah, mas ele tá... Não, quando ele chega aqui que começa, quando ele chega aqui, no início da curva que começa. O ponto crucial é lá em cima, lá na vertical. Porque se ele chegar na vertical muito lento, não tem nada segurando ele. É o famoso globo da morte. Se o cara chegar lá em cima muito devagar, ele simplesmente cai, não tem nada segurando ele. Não é uma montanha russa que pode chegar lá em cima e parar e ela vai ficar presa. Aquilo ali não está fixo, aquilo ali está móvel, é um carrinho móvel num trilho. E esse trilho não está segurando ele, tá bom? Então ele tem que vir e chegar esse ponto aqui em cima. Ele é crucial para o meu detalhe, para o meu problema. Então é por isso que eu vou fazer a conservação da energia no ponto inicial, que é onde ele começa a subir, e no ponto que é crucial para ele passar, que é lá em cima. Então eu vou conservar a energia nessas duas situações. E aí vou aplicar o problema da conservação. Claro que esses problemas que eu estou trazendo para vocês são sem atrito, tá? 99% dos nossos problemas de energia mecânica são sem atrito. Então não preciso me preocupar com sistema conservativo, sistema isolado. É sem atrito, aplica a conservação. Beleza? Então vamos lá. Vamos marcar esses pontos e vamos escrever isso. Então o ponto importante, imagina que esse ponto A está aqui, tá? É o início. Imagina que o ponto A é justamente o início. A gente desenha aqui só para ficar uma coisa mais
plausível. Então, aqui é o ponto A, onde ele vai começar, e aqui é o ponto crucial, o ponto B. Então, o que eu vou escrever? Eu vou escrever que a energia mecânica no ponto A tem que ser igual à energia mecânica no ponto B. Tá lá. Energia mecânica em A igual a energia mecânica em B. E agora, eu vou ver quais são as energias. O que é energia mecânica? Aí vamos trazer para cá, só para você relembrar o que é energia mecânica. Energia mecânica é energia cinética, mais energia potencial gravitacional, mais energia elástica. Então, eu vou escrever isso aqui, ó. Energia cinética, mais energia potencial gravitacional. Espera aí que a caneta falhou aqui. Deixa eu só ajustar aqui na minha mão. Mais a energia potencial elástica. Isso aqui é no ponto A. No ponto B, a mesma coisa. Energia cinética, energia potencial gravitacional, energia potencial elástica, só que é do ponto B. Agora eu analiso o que eu tenho e o que eu não tenho. Bom, de cara, eu não tenho mola. Se eu não tenho mola, essa energia é zero, essa energia é zero. No ponto A, eu ainda não tenho altura. Então, a gravitacional do ponto A é zero. Cinética eu tenho? Tenho. E quanto vale a cinética? É a massa do carrinho. O V que eu estou procurando, o V mínimo ao quadrado, sobre 2. No ponto B, tem cinética lá em cima, aqui? Bom, ele tem que ter uma certa velocidade lá em cima. Porque se ele não tiver velocidade aqui, ele simplesmente cai. Então, lá em cima ele tem cinética. Então, a massa, velocidade do ponto B ao quadrado, sobre 2. Tem potencial? Claro que tem. Olha aqui, ó. A altura que ele está em relação ao solo. Então, mais mgh, que é a altura que ele está. Agora, vem para mim. Lembra que eu falei daqueles problemas? Lembra do problema do balde? Garrafinha com água. Se eu girar muito lento, essa água entorna. Mas se eu girar rápido, essa água não entorna. Vamos ver se vai dar certo. Entornou a porra toda. Entornou tudo, irmão. Entornou porque eu fiz errado. Entornou porque eu fiz errado. Caralho, entornou tudo. Eu me amarro, eu me amarro, eu me amarro. Eu acho maneiro essa loucura que eu faço. Se eu girar muito rápido, essa água não entorna. Ó, 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 ó. De novo. Vou fazer, vai dar merda. Ai, ficou até sem som, ficou até sem som. Molhou a mesa, molhou o microfone, molhou tudo aqui, velho. É muito louco as coisas que eu faço, né? Mas que molhou a parede. Caralho, molhou a eletricidade, molhou tudo. Eu me amarro, me amarro. É loucura. Então, aquele probleminha que eu falei, qual é a velocidade mínima lá naquele ponto? A gente calculou aquela velocidade lá no ponto B, que era a raiz de RG. Mas eu vou te mostrar de novo como a gente chega nela. Mas agora você já vai guardar esse valor aí, ó, com você para sempre, para você não ter que ficar calculando esse valor toda hora. Beleza? Então vamos lá. Deixa eu acabar com a água, né? Pronto, acabei com esse problema. Deixa eu secar aqui a caneta. Caralho, molhou tudo, mano. Loucura total. Então, vamos lá, vou jogar na tela. Ó, então, qual é a minha velocidade aqui no ponto B? Essa velocidade a gente já calculou. Velocidade no ponto B. Lá na teoria, no exercício do balde, lembra? A gente fez aqui em cima, ó, quais eram as forças que atuavam aqui. Tinha o peso e aquela força normal que era pequenininha. O peso mais a normal era muito pequena e ia para zero, é igual a resultante centrípeta, mv² sobre r. A gente trocava aqui,
E aí a gente encontrava que a velocidade no ponto B era raiz quadrada do raio vezes a gravidade. Isso aqui a gente já fez na aula anterior, na aula de teoria. Então agora eu já sei qual é a minha velocidade lá naquele ponto que eu estou querendo, ou seja, lá no ponto P. Então daqui a pouco eu vou trocar ela. Ó, vocês concordam que a massa, ó, aqui tem massa. Deixa eu botar de outra cor. Ó, aqui tem a massa, aqui tem a massa, aqui tem a massa. Eu posso cancelar a massa porque é um fator comum. É um fator comum a massa, então ela não vai influenciar. E eu vou trocar agora, eu vou reescrever o V mínimo. Eu acho que dá para eu escrever aqui, ó, do lado. O V mínimo ao quadrado. Vou deixar só V. Depois eu boto mínimo no final, tá bom? É igual. Olha o VB. Olha quanto é o VB. O VB é R vezes G. Então, se eu tiver aqui VB ao quadrado, é só RG. Tranquilo? Então, VB aqui é só RG, só que está sobre 2. Ó. Então, eu troquei esse camarada por isso aqui. E aqui tem o G. Mas olha o H. Quanto é o H? Olha a altura que eu tô. Isso aqui é raio, isso aqui é raio. Então, o H é 2 vezes o raio. Olha que interessante. Aqui eu tenho fração, ó. Vamos só ajeitar para ficar com a cara melhor. Ó, isso aqui eu tenho RG sobre 2. Aqui eu tenho 2RG. Isso aqui é MMC. Esse 2 multiplica aqui e soma o resultado com isso. Isso aqui vai dar o quê? V sobre 2 ao quadrado. Isso aqui dá 4. 5RG sobre 2. Ó, 2 sobre 2, cancela. Então, quanto é o valor de V aqui, ó? Que é o tal do V mínimo. Raiz quadrada de 5 vezes o raio vezes a gravidade. Então, qual é a nossa velocidade mínima que a gente precisa para fazer uma volta completa? Essa daqui, ó. Se a nossa velocidade for maior do que isso, tranquilo, mas menor do que isso, ele não completa a volta. Tranquilo? Isso é problema clássico que a gente precisa conhecer. Tá bom? Beleza? Cara, na prova se cobrar, ele vai te perguntar colocando valor. Ah, essa velocidade é maior do que 20, é maior do que 30. Aí ele vai ter que te dar o raio da trajetória e vai ter que te dar a gravidade. Percebam o seguinte, vem para mim aqui. Perceba o seguinte. Perceba que isso aí não depende da massa. Tanto faz o carrinho tá vazio como o carrinho tá cheio, ele vai conseguir dar a volta. Então é independente da massa. Não depende da massa. Claro, nas nossas teorias, na prática é outra parada, tem outros fatores, tem. Na nossa teoria, a gente pode aproximar para esses resultados. Beleza? Vamos embora para o segundo problema clássico. Qual é o segundo problema clássico? É esse aqui, ó. Agora é o contrário. Por quê? Eu quero agora largar o carrinho aqui de cima. Antes ele estava plano, ele estava aqui, ó. O carrinho estava aqui. Agora, se eu elevar a minha rampa, eu não vou precisar de velocidade inicial. Vem para mim de novo. Já perceberam que nas montanhas russas, o looping, ele sempre vem depois de uma queda. Nunca vem um looping e o carrinho faz isso e faz isso aqui, ó. Por quê? Para economizar energia. Porque para o carrinho fazer isso, dar o looping, precisa de uma energia grande. Então, se eu elevar a plataforma e fizer o carrinho descer, a energia é diferente. Então, pode perceber nas montanhas russas, quase todo looping é sempre depois de uma pequena queda. E o cara, ou o parafuso também. Dá a pequena queda, vem um looping, aí vem um parafuso, e aí vem. As curvas em alta velocidade são sempre após quedas, nunca do plano para alta velocidade. Tá me entendendo? Por quê? Para conservar mais a energia, para não depender tanto da energia cinética.
Pode ver que nesse problema o carrinho sai do repouso, não depende da energia cinética. Vocês vão ver também que não depende da massa, tanto faz carrinho vazio ou cheio. Então vamos lá? Quais são os pontos cruciais? Primeiro ponto crucial é no início, a gente já sabe, é o início. E depois, aonde? Lá em cima de novo. Porque se ele chegar lá em cima muito devagar, ele cai. Então ele tem que chegar com uma certa. Ah, mas qual é a máxima? A máxima não importa, pode ser qualquer uma, mas a mínima importa. A mínima lá em cima no ponto de maior altura é o quê? Raiz de RG. Outra vez. Vamos escrever isso. Aqui. Aqui é o ponto A. Aqui é o meu ponto A. É o ponto do início. Onde é o ponto B? De novo aqui, ó. Porque aqui é o ponto crucial. Eu tô rindo até agora da água, galera. Tô com a água na cabeça. É o ponto crucial do meu problema. Então, mais uma vez eu vou escrever, ó. Energia mecânica. Energia mecânica no ponto A. Ih, não tá saindo aqui a escrita. Voltou. Energia mecânica no ponto A. Energia mecânica no ponto B. Agora eu já fui um pouquinho mais além, já vou direto. Que é energia no ponto A? Não tem cinética, porque o carrinho sai do repouso, ele parte do repouso. Então aqui não tem cinética, não tem mola. Então já vou colocar direto, só tem energia gravitacional em A. Em B, não tem mola, mas tem cinética e tem a potencial gravitacional. Agora eu vou abrir as energias. Vamos abrir. Potencial em A. mgh. Né? Cinética em B. M, velocidade de B ao quadrado, sobre 2. Potencial de B. mg, olha a altura que ele está em relação ao solo. Olha aqui, ó. Em relação ao solo. Olha a altura dele. De novo é quanto? R mais R. Então aqui, 2Rzão. Mais uma vez, as massas vão embora. Já sabemos quanto é a velocidade em B. Olha ali, ó. A velocidade em B é sempre aquela ali para dar o looping. Então, eu já sei que a velocidade no ponto B ao quadrado é R vezes G. Substituindo. GH, velocidade em B, RG. Aqui, 2RG. Olha o G. Olha o G. Aqui, ó. Perdão, aqui, faltou um. Vou melhorar isso aqui. Aqui. Fica melhor. Ó, aqui o RG. Aqui eu estou sendo 2, ó. E 2RG. Olha o G indo embora. G, G e G. O que sobrou? H. É R sobre 2 mais 2R. Ó, meio mais 2. Isso aqui dá uma altura que tem que ser 2,5 vezes o raio da trajetória. Ou seja, essa aqui é a altura mínima. Então, qual é a menor altura que eu tenho que lançar, que eu tenho que abandonar? Eu tenho que soltar um carrinho para ele conseguir completar isso aqui. Tem que ser, no mínimo, 2,5 vezes maior do que o raio. Vem aqui. Esse é mais um clássico. Os caras, quando constroem aquelas montanhas russas, eles têm que fazer baseado nisso aqui, não é diferente disso, não. Claro que aqui entram mais algumas variáveis. Essa altura aumenta um pouco mais, porque entra variável do atrito, entra variável do coeficiente de arrasto, entra um monte de fórmulas, mas o valor é dessa maneira que se faz, tá? 2,5R é um valor ideal, mínimo para a gente conseguir, sem colocar as variáveis que exigem, temperatura, arrasto, vento e N coisas. Beleza? Então esse é mais um clássico que eu preciso conhecer. Se cair um problema desse nos simulados ou na prova, a gente sabe que é assim que tem que fazer. Ele vai te perguntar de novo, o valor dessa altura é menor do que tanto, é menor do que tanto. Ele vai te dar o raio. Geralmente ele te dá o raio e a gravidade nessas situações. Nem fala da massa, ou às vezes fala para tentar te confundir e você
E às vezes dão às vezes, em alguns concursos, fora dos concursos nossos, em alguns concursos de provas militares, AFA, Escola Naval, eles dão as massas bem sacana para o aluno querer colocar a massa e errar na conta. Então, geralmente, as massas aqui elas vão se cortar. Dá uma massa assim de 4,5789 gramas. Porra, para o aluno se estrepar na conta e quando não precisa usar a massa. Tranquilo? Vou mais um. Tem mais um clássico aqui que eu preciso te mostrar. Agora, cuidado com esse clássico, ele é um pouquinho diferente. Vamos para a tela aqui, ó. Então, vamos para lá. Terceiro problema clássico. Eu já trouxe agora lá de um livro lá. Daquele mesmo livro que eu falo para vocês que algumas questões do Sebrasp tirou de lá. Ó, na figura abaixo, a B é uma haste rígida. Olha a diferença. Vem aqui para mim. Volta. Isso aqui é a haste rígida. Ó. Não tem nada que eu queira usar aqui nesse momento. Quando eu preciso usar alguma coisa, nunca tem. Aqui. Isso aqui não é uma haste rígida, isso aqui é um fio. Se eu fizer esse mouse aqui fazer um looping assim, qual é a velocidade dele lá em cima? Raiz quadrada de RG. Porque se não for, o que acontece com o mouse? Ele cai. Se ela não tiver essa velocidade, ela cai. Então, lá em cima tem que ter energia cinética. Agora, olha a diferença. Eu estou com um corpo rígido. Eu vou dar o looping nesta caneta. Ela vai dar o looping. Quando ela chegar lá em cima, precisa ter velocidade mínima? Não. Porque se ela chegar lá e parar, ela fica. Ela é rígida, ela não cai. Então a diferença agora é que esse corpo aqui é rígido. Viu? Apertei aqui. A diferença é que esse corpo é rígido, ele não vai cair. Então eu posso fazer isso aqui, ó. Ele vai subir e vai voltar. Se ele chegar lá em cima e não conseguir passar, ele simplesmente, ó, volta. Ele não cai. Ele volta para a posição de origem, ó. Agora, se eu chegar lá em cima e conseguir fazer isso, aí ele passou, deu looping. Então agora lá em cima não tem mais velocidade mínima. Lá em cima só vai ter energia potencial gravitacional. Viram a diferença desse problema para os anteriores? O corpo ali é rígido e o corpo não está preso, o corpo como se fosse um corpo preso também. Aqueles carrinhos estão soltos. É como se eu estivesse passando um carrinho e ele tivesse preso. Então ali ele não teria energia cinética. Beleza? Vamos escrever isso lá no problema? Vamos nós. Então o que eu vou fazer? Eu vou conservar a energia mecânica. Eu vou chamar esse ponto 1 e aqui em cima a energia mecânica no ponto 2. Essa barra aqui, ela vai fazer esse movimento aqui, ó. Ó, ela vai vir. Quando chegar aqui, ela não precisa ter energia cinética. Então eu vou escrever energia mecânica no ponto 1 igual energia mecânica no ponto 2. No ponto 1, só tem cinética, porque ele quer saber justamente, ó, qual é a menor velocidade, ou seja, qual é o V mínimo aqui. Então, aqui eu só tenho m, V mínimo ao quadrado, sobre 2. Lá em cima eu só tenho potencial mgh. Olha agora que coisa linda. Ele falou que o tamanho dessa haste, ou seja, esse raio aqui, vale L. Então, quando estiver lá em cima, ó, tem outro tamanho da haste também vale L. Então, a altura em relação ao solo é 2L. M já vai embora. V ao quadrado sobre 2. G, mas qual é o H? 2L. Joga o 2 para lá. V ao quadrado vai ficar 2G vezes 2L. Isso aqui dá o quê? 4GL. Se eu extrair a raiz, vê se não fica assim, ó. Raiz de 4GL. Esse 4 ele sai da raiz, fica 2 raiz de GL. Melhorar o 2 aqui? Ficou.
Então, qual é a mínima velocidade? 2 vezes a raiz de GL, aqui onde está isso, ó. Então, tá aí. Eu te trouxe 4 problemas clássicos, 4 ou 3, já nem sei a quanto. Eu te trouxe alguns problemas clássicos que a gente precisa conhecer a forma de se fazer, tá bom? Agora eu vou vir com a bateria de questões propostas, exercícios propostos, para a gente começar a aplicar isso em algumas questões do Sebrae. Eu vou só secar o chão e daqui a pouco a gente volta. Valeu!